Primeiro encontro com Nossa Senhora das Mercês. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós iniciamos a nossa novena em preparação à festa de Nossa Senhora das Mercês, que acontecerá no próximo 24 de setembro. Nestes encontros, conheceremos um pouco a história desta grande e preciosa devoção a Nossa Senhora das Mercês, Mãe da Misericórdia e Redentora dos cativos. A Virgem das Mercês, ou Nossa Senhora das Mercês, é uma das invocações marianas da Virgem Maria. O nome Virgem da Misericórdia também é equivalente. O significado do título Mercês é, acima de tudo, misericórdia. A Virgem é misericordiosa e também o devem ser seus filhos. Isso significa que nos voltamos para ela, antes de tudo, com o desejo de nos assemelhar ao Jesus misericordioso. Entre os séculos VIII e XV, a Europa medieval estava em um estado de guerra constante em decorrência do expansionismo do mundo muçulmano. Os cristãos pegaram em armas para se defender do avanço dos discípulos de Maomé. Os árabes conseguiram subjugar o norte da África, a maioria da Espanha, o sul da França e a Sicília, fazendo do Mediterrâneo, anteriormente um mar romano, agora um mar muçulmano. Nas terras cristãs, nas lutas diárias, os sarracenos pilhavam tudo o que podia ser transportado: animais, alimentos, manufaturas, metais preciosos, dinheiro e, especialmente, homens, mulheres e crianças, que poderiam ser vendidos como escravos por um bom preço. A pirataria e a escravidão no mar Mediterrâneo foram meios agressivos e violentos, usados pelos muçulmanos para intimidar os seus inimigos cristãos e, acima de tudo, para obter grandes lucros de maneira fácil. Por mais de 600 anos, estes constantes conflitos armados produziram numerosos prisioneiros de ambos os lados. Os prisioneiros cristãos, sob o controle do Islã, foram levados para a África e transformados em escravos e submetidos ao domínio absoluto de seus proprietários mouros. Tais eram as condições de inúmeros cristãos no país da Europa meridional no século XIII. A condição horrível dessas vítimas era indescritível. Muitos perderam a fé, pensando que Deus os havia abandonado. Um jovem comerciante de tecidos de Barcelona, chamado Pedro Nolasco, tentou ajudar, vendendo o que tinha para vender para pagar a compra e o resgate dos cativos. Ele decidiu dedicar sua fortuna para a libertação do maior número possível de escravos. A partir do ano 1192, certos nobres de Barcelona tinham formado uma confraria com o objetivo de cuidar de doentes nos hospitais e também de resgatar cristãos cativos dos mouros. É no ano de 1203 que o jovem leigo Pedro Nolasco inicia a redenção dos cativos em Valência, resgatando 300 cativos com o seu patrimônio. Forma
um grupo disposto a colocar em comum seus bens e organiza expedições para negociar resgates. Seu status de comerciante facilitava o trabalho. Eles negociavam para resgatar os escravos. Quando o dinheiro acabou, eles formaram irmandades para coletar esmolas para os cativos. Mas chega um momento em que a ajuda se esgota e Pedro Nolasco pensa em entrar para uma ordem religiosa ou retirar-se para o deserto. Entre em um estágio de profunda reflexão e oração. Pedro Nolasco se retirou para Montserrat para pedir ajuda a Deus e discernir diante da Virgem Santíssima qual era a vontade do Senhor sobre ele e o que ele estava fazendo. Como sinal da misericórdia divina, na noite de 1º de agosto de 1218, a Virgem Maria apareceu para encorajá-lo em suas tentativas e deu-lhe o mandato para fundar uma ordem religiosa para redimir cativos. A Virgem Maria comoveu o coração de Pedro Nolasco ao formalizar o trabalho que ele e seus companheiros já faziam. A Virgem chama Pedro e lhe revela seu desejo de libertar por meio de uma ordem dedicada à libertação dos cativos dos muçulmanos, expostos à perda da fé. Nolasco então diz à Virgem Maria: "Quem és tu para que eu, servo indigno, me peça para fazer uma obra tão difícil, de tão grande caridade, que agrada a Deus e me faz merecer?" Responde a Virgem Maria: "Eu sou Maria, aquela que deu a carne ao Filho de Deus, tirando-a do meu sangue mais puro, para a reconciliação do gênero humano. Eu sou aquela que recebi a profecia de Simeão quando ofereci o meu filho no templo. Vede que isto foi posto para a ruína e ressurreição de muitos em Israel. Foi colocado como um sinal de contradição, e uma espada virá para perfurar sua alma." Diz Pedro Nolasco: "Ó Virgem Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia, quem pode acreditar que tu me enviaste?" Lhe diz a Virgem Maria: "Não duvidem de nada, porque é a vontade de Deus que esta congregação seja fundada em minha honra. Será uma família cujos irmãos, imitando meu Filho Jesus Cristo, serão colocados para a ruína e redenção de muitos em Israel, e serão um sinal de contradição para muitos." A tradição conta que em torno de 1218, Nolasco e o rei Jaime I de Aragão, o Conquistador, experimentaram separadamente uma visão da Virgem Maria, que lhes pediu para fundar esta ordem religiosa dedicada a resgatar os muitos cristãos. O confessor de Nolasco, Raimundo de Peñafort, um frade dominicano e ex-cônego de Barcelona, encorajou-o e ajudou-o nesse projeto. O rei Jaime I de Aragão também estendeu sua proteção a Nolasco. Em 10 de agosto do mesmo ano, a nova ordem religiosa para o resgate de cativos foi oficialmente e solenemente constituída sob o altar principal da tumba de Santa Eulália na Catedral de Santa Cruz, também conhecida como Catedral de Santa Eulália, em Barcelona.
O bispo Berenguer II deu a Nolasco e seus companheiros o hábito religioso branco que usariam como característica da ordem. O bispo os colocou sobre as regras de Santo Agostinho, como forma para suas vidas em fraternidade, e deu sua autorização para que o símbolo de sua catedral, a Santa Cruz, fosse utilizada em seus hábitos da ordem. Depois disso, Nolasco e os primeiros mercedários fizeram suas profissões religiosas diante do bispo. Sua sede era o mosteiro de Santa Eulália, em Barcelona, que serviu como primeiro convento mercedário e como casa de acolhida para os primeiros prisioneiros resgatados. A sua espiritualidade baseia-se em Jesus, o libertador da humanidade, e na Virgem, a mãe libertadora ideal da pessoa livre. Os mercedários queriam ser cavaleiros da Virgem Maria, ao serviço de sua obra redentora. É por isso que a honram como Mãe da Misericórdia ou Virgem Redentora. Nas primeiras constituições da Ordem, no ano de 1272, a Ordem já concebia o título de Ordem da Virgem da Misericórdia para a redenção dos cristãos cativos de Santa Eulália de Barcelona. Mais tarde será conhecida como a Ordem Real Celestial e Militar de Nossa Senhora das Mercês para a redenção dos cativos. Pedro e seus companheiros vestiram o hábito e receberam o escudo com as 4 barras vermelhas sobre fundo amarelo da coroa de Aragão, e a cruz branca sobre o fundo vermelho, título da Catedral de Barcelona. Pedro Nolasco sempre reconheceu Maria Santíssima como a verdadeira fundadora da congregação mercedária. Estima-se que mais de 300.000 cristãos foram resgatados pelos frades mercedários do cativeiro dos muçulmanos.